Para apresentar o primeiro painel sobre os desafios e lições que o Mundial de Clubes da FIFA nos pode trazer, contamos com uma voz que conhecemos bem. Um especialista em desporto, um profissional experiente, reconhecido pelo rigor e paixão pelo desporto. Senhoras e senhores, o jornalista Paulo Sérgio. Bom dia. Bem-vindos ao primeiro debate que vou ter a oportunidade de moderar. Vamos ter a oportunidade de olhar para o Mundial de Clubes, que decorreu no verão nos Estados Unidos da América, e vamos ter a oportunidade de perceber os desafios que foram colocados à organização da FIFA e também as lições que eles retiraram. Por isso mesmo chamo a este palco André Reis, o diretor de operações da FIFA, e também o Helmut Spahn, o diretor de segurança, proteção e acessos da FIFA. Bom dia. Muito obrigado. Good morning. Bom dia. É um repetente, já cá esteve o ano passado. Peço, por favor, que se sentem. André Reis vai começar o Helmut Spahn. Helmut, por favor. Okay, thank you. I would like to speak in English, if it's okay for you. Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues and friends, bon dia and good morning and a very warm welcome also from my side. Before we start with the presentation from André, I would like to give you some background information in regard the organization changes in FIFA and how we organize in future our big tournaments, the Tier 1 tournaments, the World Cups. I'm the Director of Safety, Security and Access at FIFA, so I'm responsible for all the tournaments and events across the globe. Currently, we are playing in Chile, the Under-20 World Championship. We play women's futsal in the Philippines end of the year. We have the Under-17 in Morocco and Under-17 in Qatar, the Arab Cup. So a lot of different tournaments, and next year the 2026 World Cup in Canada, Mexico, and US. In the previous editions, we had the so-called local organizing committee, which means we have a contract in place with the host cities, with the host countries. We received governmental guarantees, and there was a clear split of roles and responsibilities also in regard to budget and to organize these tournaments. We identified that we started always a little bit with a white sheet of paper in front of us when we move across the globe. I was involved in the next year's World Cup will be my 7th World Cup, including some Euros. The first football tournament was the 2004 Euro here in Portugal. I will always remember it very, very positive. And you can imagine that culture, security infrastructure itself, mentality of the people are completely different across the globe, coming from Germany to South Africa, Brazil, Russia, and Qatar. And then FIFA decided not to continue with the local organizing committee model. And therefore, we establish now 100% owned FIFA companies in the host country, which means all employees are not with the Football Federation or with the host cities. All employees are FIFA employees. And André, the Executive Director for Operations for 2026, is a member of my team in FIFA Zurich, and we have seconded him to our office in Miami. He is there since 2 years now. Yeah, and he will come back to Zurich. I'm very much looking forward to in October next year. What does that mean? That means this entity is completely legal independent, and therefore my role is a complete different one. When we had the local organizing committee, we from FIFA Zurich were heavily involved in all the preparations, and this is no longer the case. We oversee the preparations of our entity to make sure that FIFA standards are met,
that, let's say all our rules and regulations, are fulfilled. And to check that on an operational basis, we appoint 2 FIFA safety and security officers, which are not employees of the entity in Miami, in each of the stadiums to oversee all the preparations. That's the new setup, and luckily we had last year the Club World Cup, and that's the topic we would like to discuss this morning, which was a great and a big challenge for all of us. Very limited time for preparations. It was the first time for clubs to attend a tournament like that. We had a lot of problems and a lot of challenges. But to make a long story short, I would like to take or give the floor to André, who will take you through a presentation with, let's say, our learnings, findings, and best practices from 2025. Thank you. Thank you, Helmut. Can you hear me? All good? Thank you. Thank you, and first of all, thank you. Thank you for the intro. Thank you for trusting me for handling this event. Massive event for FIFA with all the challenges, with all the changes. And the main idea for this panel, and I apologize not speaking in Portuguese today, like different from last time, just because I want to make some parallels to what Helmut said in terms of the new organization structure. But first of all, I want to show you a little bit of what we're talking about, right? I mean, for those that not follow this event in 2025. Can we play the video? Welcome to the 2025 FIFA Club World Cup. Very good, and looking at good football, right? Looking at the atmosphere is all related to the 4 S's that we're talking here today. And making a parallel to the challenges that Helmut mentioned is the fact that the beauty of doing events in the US, and I said that last year, is that they do events all the time. And the challenge of doing events in the US is that they do events all the time. And this is considered, for me, one of the biggest challenges in achieving what we want to achieve in terms of services for that tournament and the lessons that we captured from 25 to 26. But we have to go back, right? Helmut said that we have a new system in place, a new structure in place. And what does that mean? We had contracts for 2025. They're different than the contracts for 2026. We didn't have the city involvement that is required to achieve what you said in terms of looking at the broad experience of the spectators, looking at the whole journey. So without the involvement of the cities, which is different for 26. So the lack of involvement on the public sector impacted us in achieving these service levels that we always say on the pillars of Saint-Denis Convention. So first lesson for us is that yes, security was not a problem. Security was not on the headlines. It doesn't mean we didn't have issues. No major incident.
but still there are challenges to overcome when we talked moving from 11 cities, 11 stadiums in 25 to 16 for 26, and not only that, then moving to 3-country integration, right? How do we achieve consistency now when it was already complicated to achieve consistency? And I want to really hear from our other colleagues from the participating clubs on their experience in terms of the service element, right? And how we get that. We have a strategy in place. We discussed that even before I moved to the US. In the past, we had one entity handling everything in Brazil, in Russia, in Qatar. They had the leadership, and this is not the case for 2026. So in 2025, we already had a feeling on how to make it work, how we engage with the 16 cities, multiple police agencies, federal governments, and without a defined hierarchy, right? USA now defined a little bit with the White House Task Force. Canada is moving forward as well with they call integrated safety and security units. But how do we get to put everybody in the same room and considering all the legislation challenges, achieve some consistency across the board? Yeah, should I point up? Very good. This is for my colleagues from the teams. Long story short, massive challenge in terms of achieving the same service levels for the teams across the board, multiple jurisdictions. So we're working with escorts that go from county to county, and you have to change hands. Iam acompanhando as equipas de cidade para cidade, de estado para estado, muitas vezes sempre que era necessário atravessar as fronteiras. Isso representava ainda dificuldades adicionais, não há uma agência de liaison, de ligação, mas tínhamos sempre as obrigações contratuais que tinham de ser cumpridas, e nos Estados Unidos, sem haver essa articulação direta com os municípios, tínhamos mesmo assim de conseguir implementar os nossos contratos. Tivemos de celebrar múltiplos contratos com múltiplas entidades para uma simples deslocação, o que é um enorme desafio. Foi um enorme desafio. Em 2026 as coisas já vão ser um bocadinho diferentes do ponto de vista de obrigações contratuais, já vamos definir as coisas de uma outra forma. O que nós tivemos foi reuniões e múltiplas reuniões com a polícia, depois perguntavam-nos sobre as comissões, coisa que não estávamos habituados. Portanto, todas estas questões contratuais em 2025 foram, de facto, um grande desafio e tiveram de ser resolvidas num curto período de tempo. Acabámos por ter 1.400 movimentos com escoltas, deslocações com escoltas. Imaginem o que isso é, para todas as equipas, pelas várias cidades e estados e países. Isso foi o que aconteceu em 2025. E depois há um outro aspecto também muito relevante no que respeita às obrigações contratuais. Pela primeira vez num evento FIFA, foi tomada a decisão entre a FIFA e os clubes termos os próprios clubes assegurarem a segurança nas suas instalações, o que, só por si, representou enormes desafios. Nós tínhamos, obviamente, um supervisor no local da FIFA, mas agora imaginem os próprios clubes americanos terem de garantir a segurança com seguranças privados e por aí fora, num contexto que é um contexto eminentemente internacional. Houve múltiplas complicações que nós reconhecemos, tentámos apoiá-los o mais possível dentro do que podíamos fazer e tentámos agora ver como poderíamos melhorar para o próximo ano, 2026. Eu não gosto de dizer que, não gosto de ouvir dizer que o Mundial de 25 foi um teste, uma experiência, mas até certo ponto foi. E a minha equipa foi responsável por 90 hotéis base, onde estavam as equipas, fora os locais de treino, todos os outros hotéis, todos os locais, enfim, estamos a falar de centenas de locais
diferentes em várias partes dos Estados Unidos, Canadá e México. Um outro desafio, e um aspecto onde conseguimos retirar muitas lições, é o facto de os estádios têm características específicas. E normalmente o habitual é adotarmos as nossas práticas habituais, fazer o business as usual. Isto em termos de chegada dos fãs ao estádio, de percursos de deslocação e por aí fora. Coisas como definir os procedimentos de revista, os pontos de controlo, enfim, tudo isto teve de ser debatido, analisado. Procurámos definir modelos consistentes, o mais possível consistentes, para por exemplo, o jogo do Benfica em Miami ou no outro lado, em Nova Iorque. Para ambos os jogos queremos ter as mesmas exigências. Não faz sentido que num local seja de uma forma e no outro local seja de outra. Portanto, para isso foi preciso treinar o staff, fazê-los olhar para a multidão de outras formas, de várias formas diferentes. Cerca de 50% dos fãs da NFL representavam cerca de 50% dos compradores de bilhete. Pessoas que estavam habituadas a ir àqueles estádios todas as semanas. Mas isso é diferente dos fãs internacionais, dos adeptos internacionais que vêm de outras partes do mundo e que não estão habituadas a ir àquele estádio. Por isso, como é que podemos garantir que o nível de excelência seja o mesmo, o nível de serviço seja excelente e que seja o mesmo e consistente em todos os locais e todos os estádios? Esse é o grande desafio. Porque nós não só queríamos assegurar esta consistência, mas queríamos também que os vários estádios e entidades reconhecessem esta diferente abordagem que a FIFA preconiza. Se olharmos aqui para este estádio, em Nova Jersey, vemos que a parte envolvente ao estádio foi evoluindo ao longo dos anos e para 2026 o espaço, todo o entorno envolvente do estádio vai ser ainda mais abrangente, mais alargado. E o mesmo se passa com a planta que envolve os vários estádios no Canadá e no México. Plantas, distribuições diferentes, desafios diferentes em cada local e, portanto, temos de investir muito na formação de todo o staff para que as pessoas não se deixem relaxar, digamos assim. Obviamente que cada estádio tem os seus procedimentos, estão habituados aos seus próprios badges, a sua forma de acreditação que utilizam todas as semanas nas competições que aí decorrem todos os anos. E, portanto, fazê-los mudar dessas normas, desses procedimentos, é, de facto, um desafio. E é algo no qual continuamos a trabalhar para melhorar para o próximo ano. Depois, os perigos e as catástrofes naturais. Isto sim fez manchetes. Não só a situação que tivemos de enfrentar, com ondas de calor extremo, mas também outras formas de clima severo que teve um impacto direto, não só pelas questões climáticas propriamente ditas, mas também pelo que isso implica para os protocolos. Nós tínhamos as nossas próprias regras, mas depois há as legislações e os regulamentos locais e estaduais que mudam de estado para estado, de cidade para cidade. Por exemplo, isso significa que um jogo poderia ter de ser interrompido porque há qualquer situação a 2 km do estádio e noutro estado o requisito para interromper o jogo só acontece se a tempestade estiver a 20 km de distância. O que significa que se tivéssemos ocorreu a situação de estarmos a poucos minutos do fim do jogo e as autoridades locais disseram que tínhamos de suspender o jogo, interromper, porque havia X minutos até a tempestade chegar ao estádio. E, mais uma vez, tivemos, obviamente, de seguir os protocolos locais
E o que agora estamos a fazer é tentar estandardizar, normalizar estes protocolos através de para todos os estádios e países, o que não é nada fácil. Nada fácil, garanto-vos. Não sei se as autoridades portuguesas também enfrentaram desafios deste tipo ou não, mas estamos a recorrer o máximo possível à tecnologia para estarmos o mais possível em cima das previsões climáticas. Isso é algo em que nós também estamos a investir, tecnologia de climática, para estarmos o mais possível em cima do acontecimento e para podermos ter em conta precisamente essas informações globais e podermos ter os clubes a jogar e as equipas a jogar, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, nas melhores condições possível. Aqui podemos ver precisamente as temperaturas médias, estão em Fahrenheit, não em graus Celsius, e como podem ver as oscilações foram grandes. E se virem aqui os jogos que tiveram lugar por volta das 2, 3 e 4 horas da tarde, de facto a temperatura não foi fácil. E isto tudo ajuda-nos a definir a janela temporal para os jogos, nomeadamente no caso do México e de estados como o Texas, que têm habitualmente temperaturas bastante elevadas. Do lado do futebolístico, nós trabalhamos também na parte dos intervalos, ter formas de refresco, de baixa da temperatura, enfim, há coisas que se podem fazer para tentar minimizar o impacto nos jogadores, mas há outras situações em que temos um dia de sol em Nova Iorque, em que tudo parecia ótimo e depois tivemos um jogo suspendido por uma tempestade. Portanto, são imprevisibilidades e esse é outro dos grandes desafios que tivemos e que teremos seguramente a enfrentar no próximo ano. Não sei se há algum tipo de magia ou voodoo nos permitirá afugentar os maus olhados e evitar estas situações, mas acho que não. Teremos de facto, integrar esta imprevisibilidade. Porque o que nós queremos, no fundo, é uma melhor experiência para o espectador, a melhor experiência possível. E esse é precisamente um dos aspectos que teve impacto na experiência dos fãs e dos espectadores. E depois também juntando com as dinâmicas de multidão nos Estados Unidos, aconteceu, por exemplo, termos centenas de pessoas a chegar já depois de iniciado o jogo, o que também representa outras dificuldades. Relativamente ao comportamento dos adeptos e ao comportamento de claques e grupos organizados, fizemos também um grande trabalho a nível de sensibilização junto de todas as entidades nos Estados Unidos. A primeira vez que a polícia americana ouviu falar de marchas de adeptos foi quando nós lhes falámos disso. Por isso temos trabalhado nos últimos 2 anos com as autoridades policiais americanas para entenderem um pouco estas dinâmicas da multidão, estas dinâmicas coletivas que existem em muitos países da Europa mas que não são uma realidade nos Estados Unidos e, portanto, as autoridades não estão habituadas e preparadas para lidar com este tipo de comportamentos de coletivos. Há estádios em que nem sequer é autorizado levar bandeiras para o jogo. Imaginem o que é isso, não poderem levar bandeiras do Benfica ou do Porto. Isso seria um problema para os adeptos europeus. Depois, pirotecnias, tivemos também de definir algumas normas e regras específicas e criámos até formações próprias da FIFA para este campo. Trouxemos toda uma brigada canina especializada na detecção de materiais explosivos. Mais uma vez, esta era uma área na qual os Estados Unidos e as autoridades policiais americanas não estavam tão experientes. Portanto, foi importante a nossa formação, a nossa sensibilização.
nós dissemos, bom, é um facto que aqui vocês não estão aqui habituados a detectar este tipo de material. Portanto, como é que podemos rapidamente criar um guia de procedimentos e um toolkit, um manual que consiga dar aos funcionários de segurança e às forças de segurança o mínimo de ferramentas no mais curto espaço de tempo para estarem preparadas para lidar com esta situação. Porque sabemos que, de facto, o ambiente nos Estados Unidos é diferente. Não nos podemos esquecer que aqui estamos num ambiente em que temos adeptos por todo lado, portanto, temos de apoiar o mais possível os adeptos, mas também apoiar as entidades desportivas para se ajustarem o mais possível aos desafios que podem ocorrer. Outra lição que nós retiramos do Mundial 25, e que será com certeza útil para 26 e 30, é que este é um mundo complicado, aquele em que vivemos, e cada vez mais. E quase 50% do trabalho nos pontos de entrada dos portões e nos portões de acesso ao estádio passa por uma revista que tem de ser feita por um humano, uma revista manual. Por exemplo, a bandeira palestina, da Palestina não, em si mesma não é um problema, mas as massas apoiantes ou os adeptos apoiantes de um ou outro lado político podem sim constituir ou vir a constituir um risco de segurança. E, portanto, temos de pensar nisso. Será que um simples segurança na entrada de um estádio tem conhecimento de todos os conflitos mundiais que existem neste momento e se este ou aquele país ou aquele adepto daquela nacionalidade pode constituir um risco de segurança? Não. Portanto, tivemos de constituir um sistema, organizar todo um sistema que reuniu cerca de 300 bandeiras, 300 potenciais coletivos, potencialmente potenciadores de risco, para, de certa forma, constituir um manual rápido para todos os seguranças poderem estar minimamente a par. E isso implicou também ter, por exemplo, disponíveis intérpretes ou pessoas que possam ajudar a comunicar com adeptos de outras partes do mundo que não falam inglês. Por exemplo, Cabo Verde acabou de se qualificar, português será uma língua, já não será um problema aqui em Portugal, mas poderá ser um problema noutro local do mundo. E é preciso saber que será que este país novo está envolvido em algum tipo de conflito ou poderá haver algum tipo de questão sensível a que tenhamos de estar atento? Este é o tipo de coisas que temos de realmente conseguir prever e antecipar. Ainda tenho algum tempo à minha frente, certo? Muito bem. Ou seja, nós definimos todo um procedimento e reunimos materiais de informação. Poderão me perguntar porque é que a FIFA está tão preocupada com a informação e os dados. Porque nós nos apercebemos nas lacunas que existem em termos de dados e informação no mundo futebolístico. E por isso nós criámos toda uma estrutura, um sistema do nosso lado para ajudar as autoridades locais, as autoridades policiais a poderem fazer melhor o seu trabalho. As marchas de fãs, de adeptos, por exemplo, o que é que isto significa? O que normalmente acontece nessas situações? A que é preciso estar atento? Como já disse, nos Estados Unidos isso não é frequente, portanto as autoridades policiais não estão habituadas a lidar com as marchas de adeptos. Por isso mesmo nós trabalhamos em forma articulada e coordenada com todos os stakeholders para preparar para cada local todo um conjunto de informações úteis que depois eram partilhadas. Porque aquelas autoridades e aqueles funcionários de segurança estão habituados a estar naquele estado em particular todas as semanas, mas noutras circunstâncias. No entanto, têm um conhecimento local e um contacto direto e anterior com a multidão de fãs locais, e coisa que a FIFA não tem.
portanto, temos de nos coordenar nesta informação para podermos ajudar mutuamente entre todos os parceiros. No fundo, temos de ter a noção de que fazemos parte de uma plataforma muito mais alargada, em que reúne centenas de organizações dos vários estados, das várias cidades, e cada uma delas recolhe informações dos clubes, informações de incidentes prévios naquele local ou com aquelas equipas, de situações de condutas indevidas, sei lá, dos adeptos do Porto ou de outro país, outro clube qualquer, para dar um exemplo aleatório. Mas esta recolha de informação ajuda-nos a perceber o que é que podemos esperar. E os municípios e as autoridades policiais poderão, então, perceber melhor a multidão que está à sua frente e agir em conformidade. Depois, relativamente a ações como protestos e manifestações, tendo em conta o ambiente internacional e geopolítico que temos atualmente, considerando a situação, até posso dizer que não tivemos muitos eventos, muitas manifestações ou situações de atividades de protesto. Foi relativamente simples. Não houve propriamente assim atividades de grande dimensão a assinalar. Houve, de facto, manifestações políticas noutras partes do país. Estávamos preparados para que algo pudesse acontecer em torno do Mundial e dos estádios. Por exemplo, quando em Los Angeles houve protestos e greves muito fortes, nós tivemos acesso a essa informação e sabemos que isso ia acontecer antes das coisas acontecerem e, portanto, definimos horários de regresso a casa e de idas para o hotel e para o estádio, tendo em conta os horários previstos para esse tipo de atividades e de manifestações e de greves. Depois, falar-vos agora um pouco sobre o feedback do cliente, no sentido mais alargado do termo. Em termos de atmosfera e dos adeptos, no fundo, o que todos queríamos era que os adeptos criassem uma boa atmosfera, vibrante, nos estádios e que as pessoas saíssem dali com a sensação de que tinha sido fantástico. Isto é o lado bom do futebol. E, à parte um ou outro incidente com explosivos e material pirotécnico, não houve nada a registar. Sentiu-se sim a paixão e o entusiasmo dos adeptos e das equipas, e alguns colegas que estão aqui presentes estiveram também lá e podem desmentir-me se eu estiver errado. Houve um lado muito profissional de todo o staff. E a única coisa que eu posso apontar, e não levem isto como uma crítica, eu diria que, de forma geral, as pessoas são muito profissionais nos Estados Unidos. Apenas há um ou outro aspectozinho que precisa de ser afinado, a nosso entender. Quanto ao aspecto negativo, aspectos negativos, alguns aspectos a registar, do ponto de vista da deslocação das deslocações, o facto de não termos a participação direta dos municípios não nos ajudou. Depois, o aspecto climático, o calor extremo que já referi, com temperaturas a atingir perto de 40 graus, como podem imaginar, é difícil. As políticas de entrada também não são fáceis. Num estádio isto é autorizado, no outro estado a mesma coisa já não é autorizada, portanto os procedimentos são diferentes. Este é um aspecto que temos de trabalhar muito e que estamos a procurar melhorar para 2026. E também a questão dos vistos. Bem, em relação a isso, as equipas já sabem que nós criamos recentemente uma task force precisamente para procurar acelerar e facilitar a emissão de vistos. Por último, olhando agora para o futuro e para o que nos espera. Grandes desafios, 25 foi de facto uma prova de fogo, digamos assim,
não gosto de dizer que foi um evento teste, mas foi uma prova de fogo. Porque a verdade é que não há muitas oportunidades de simular, de testar algo para eventos desta dimensão. Com 63 jogos, agora teremos mais de 100 à nossa frente. A formação de todas as entidades será decisiva no terreno para que todos estes jogos funcionem bem no terreno. Estamos a falar de operações no terreno que começam cerca de 2 meses antes das equipas chegarem ao estádio. E não podemos esquecer que estamos a falar de 262 locais diferentes. Portanto, imagino o que isto implica em termos de preparação, planeamento, formação. 262 locais diferentes espalhados por vários países. E conseguir fazê-lo de uma forma consistente é um desafio gigantesco. Sem pressão, sem pressão. Sem pressão. Estou muito entusiasmado para o próximo ano e neste momento estou disponível para receber as vossas perguntas. Mais uma vez agradeço o convite e ficamos aqui agora disponíveis para um debate com os próximos colegas de painel. Muito obrigada. Mais de 20 anos de experiência em segurança pública, gestão de riscos, prontidão e liderança em funções de garantia. Tem um extenso currículo. Nos últimos 10 anos assumiu cargos de chefia em comitês organizadores, agências de segurança dos países anfitriões dos Jogos Olímpicos e de torneios da FIFA e atualmente é, como disse logo no início, responsável pelo planeamento e operações de segurança e proteção na FIFA. O Helmut Spahn tem um currículo ainda maior porque é atualmente o diretor de Segurança, Proteção e Acessos da FIFA, mas já foi durante muito tempo o chefe de segurança da Federação Alemã de Futebol, diretor-geral do Centro Internacional para a Segurança do Desporto e, portanto, tem estado, enfim, em muitas destas últimas grandes organizações. Por exemplo, esteve no Mundial de 2006, na Alemanha, no Mundial do futebol feminino em 2011, tem trabalhado para a UEFA, para a Liga dos Campeões e a Liga Europa, e também esteve envolvido no Euro 2012, que recordo foi um Euro que teve na Ucrânia e na Polónia como países anfitriões. Juntam-se a nós nesta conversa e por isso mesmo peço que venham a palco Carlos Carvalho, é o diretor de segurança do Futebol Clube do Porto, e igualmente o Nuno Constâncio, que é o diretor de segurança do Sport Lisboa e Benfica, que foram os dois clubes portugueses, como sabemos, que estiveram no Campeonato do Mundo de Clubes. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Andrew and Helmut, if you are okay. Andrew e Helmut, se me permitirem, irei falar em português. Poderão continuar a seguir a interpretação. É um bocadinho aquele desafio no final. Como é que um país só, Estados Unidos, correu tudo bem? Você disse que não tinha havido qualquer problema em termos de segurança, problema real, de nível, não é? Como é que agora vamos ter isso transferido para 3 países que têm culturas diferentes? O México é totalmente diferente dos Estados Unidos, isto para não falar dos Estados Unidos e do Canadá, e depois temos aqui também tensões políticas que têm sido evidentes. Como é que vocês vão gerir isto tudo? Talvez uma resposta rápida, porque é um problema complexo. É muito complexo. O que a gente está tentando trabalhar em termos de consistência é muito com foco no serviço, segurança como serviço. Então, se você olhar as Copas do Mundo anteriores, como eu falei aqui, nós tínhamos uma entidade que definia um conceito de segurança, como cada serviço seria feito. Quando a gente senta para conversar com as cidades, o que a gente fez? A gente destrinchou esse conceito em serviços. E a gente colocou na mesa para que todos, olha, o mínimo que a gente espera desse serviço é esse parâmetro.
Eu não vou definir como você vai fazer, mas pelo menos o que tem que ter definido através de todos os países do mesmo princípio. Porque não pode ser muito diferente se eu for ao México, Exatamente. se a minha equipa estiver no México, se estiver nos Estados Unidos ou se estiver no Canadá. Perfeito. Um exemplo que a gente coloca sempre é, vamos falar a escolta das equipes. Todas as equipes precisam ser escoltadas para chegar a tempo no estádio e serem protegidas. Se o Canadá utiliza motocicletas, os Estados Unidos usa veículos e o México usa ônibus, não cabe a nós definir isso. Mas a definição de que todos têm que ser escoltados nos movimentos oficiais, essa é a definição que a gente quis e que foi acordada entre todos. Então, um padrão mínimo em que vai ser replicado através de Helmut, todos. about this issue, this is a real... Helmut, este é de facto um grande problema, não é? Muito obrigado, André, por essa pequena introdução. A questão é de facto muito, muito grande. Este é um grande problema. Estamos a procurar convencer as pessoas de que estamos a organizar um Mundial de Clubes. Não é um nos Estados Unidos, um no México e outro no Canadá. E não está a ser fácil. Há mentalidades muito diferentes. O futebol nos Estados Unidos, enfim, não é o desporto número 1. No México isso é totalmente diferente. No Canadá e nos Estados Unidos é mais até o futebol feminino. Portanto, a cultura é completamente diferente. E nós, enquanto FIFA, esperamos que quem compra um bilhete e vai ao Mundial vai viajar pelos 3 países e espera o mesmo nos 3 países. Claro que sabemos que há tensões políticas entre os Estados Unidos e o México, isso não facilita as coisas. Com o Canadá também já há algumas tensões, mas comunicar, cooperar, colaborar em conjunto é um dos nossos grandes desafios. Se calhar o maior. E para 2030, o que nós, em que teremos Argentina, Uruguai, Paraguai, Espanha, Portugal e Marrocos, estamos agora já a começar com esses países. Enfim, ainda estamos naquela fase dos países se debaterem um pouco para quem é que vai ser o jogo de abertura, quem é que vai ter o jogo de encerramento, enfim, por aí fora. Todos querem, obviamente, ter esses pontos altos, é normal, é natural. E essas tensões entre Espanha, Portugal e Marrocos não são, imagino eu, as mesmas que as entre México, Estados Unidos e Canadá. Parece-me claro que são tensões diferentes. É verdade. Mas, por exemplo, aqui temos a UEFA e as normas da UEFA são extremamente rigorosas. Portugal, Espanha e Marrocos já estão alinhadas com isso. Também já houve campeonatos desta dimensão em Marrocos. Portanto, estes países estão habituados. Nos Estados Unidos é diferente. E em edições anteriores dos campeonatos era mais fácil, porque tínhamos um único país anfitrião. O Qatar foi facílimo, por exemplo. Um decisor único, uma autoridade única. Era fácil tomar decisões. Eu farei o melhor possível por Portugal. Mas também, referindo aqui o facto de eu ter a experiência de várias décadas enquanto oficial da polícia, tenho também essa perspectiva e estou atento àquilo que os meus colegas estão a fazer. No Mundial de Clubes, Carlos, começo por si. Qual foi o principal desafio com que o Futebol Clube do Porto se confrontou em termos de segurança nesta organização norte-americana? Não tiveram problemas com vistos, por exemplo, não é? Não. Antes de mais, bom dia a todos. Queria só dizer uma coisa e acho que temos que iniciar por aquilo que estávamos aqui a falar um bocadinho, tem a ver com o serviço e com a questão relacionada serviço, safety and security, e por uma razão muito simples, porque eu acho que nós muitas vezes colocamos o foco muito, e tem havido uma evolução relativamente a esta matéria, mas colocamos muito o foco da questão da segurança e num pilar central, quando eu acho que esta é impactada precisamente pelas questões de serviço, pelas questões do safety,
na sua totalidade. É impactada numa primeira fase e depois retorna esse impacto através dos meios de segurança e de uma série de meios, sejam de segurança físicos, outros meios que são complementares. E eu acho que tudo começa e termina aí de alguma forma. Mas, antes disto tudo e antes deste triângulo que tem que ser assumido, e eu estou a tentar ser sucinto relativamente a esta matéria, existe uma questão relacionada que é o planeamento. E esse nunca pode ser descurado. E este planeamento tudo começa aí, não é? Tudo começa no planeamento. Nós, quando vamos definir conceitos, nós temos que pensar, ok, temos os conceitos, mas como é que os vamos implementar? E eu acho que passa muito por isto que nós estávamos aqui a abordar de alguma forma e que nos leva para a questão do serviço. A questão a questão de safety tem a ver com a infraestrutura, tem a ver com a forma como nós relacionamos com ela e ela relaciona-se connosco, com os meios, mas depois temos a questão do serviço. E essa é que é a questão mais que penso que traz mais obstáculos, porque está relacionada precisamente com aquilo que o André estava a falar ainda há instantes, que tem a ver com a forma como, por exemplo, os adeptos são recebidos, como os órgãos de comunicação social são recebidos, e no caso dos Estados Unidos, a forma como, de Estado para Estado, isto era diferente. E na realidade assim foi, quer a nível de montagens, por exemplo, de um estádio para o outro e a forma como fomos recebidos, quer a nível de revistas, que cheguei a ser num dos estádios, chegamos a ser verificados 2 vezes quando estávamos acreditados no perímetro exterior e depois de entrar para o perímetro interior. A questão das escoltas, que era uma questão que de facto nos criava algum receio, não se veio a confirmar. Isto é, tudo correu de feição, portanto aí não temos nada a dizer. Relativamente à segurança, também não. E eu diria que tem muito a ver com a questão do serviço, com o facto de não estarem habituados a receber adeptos com uma forma de viver o jogo que é diferente daquele que é vivido nos Estados Unidos. E acho que passa muito por aí. E acho que o grande desafio passa uniformizar procedimentos, que nunca será fácil, porque se nós já temos dificuldades muitas vezes em uniformizar somente em território nacional, isto é normal, por trás de quem somos estão pessoas e, portanto, com visões muitas vezes diferentes, dispares relativamente a uma série de situações, e acho que esta uniformização, e acho que, de facto, este tipo de eventos permite, se calhar, também sensibilizar, passar esta informação e perceber que todos temos que caminhar no mesmo sentido. E esse mesmo sentido passa, efetivamente, por tentar prestar um serviço a todos e saber que todos temos que contribuir com a nossa ínfima parte no sentido de fazer com que as coisas resultem. Carlos, esse sim é o desafio. Foi ótima essa sua explicação, mas respondendo objetivamente à minha questão, o Futebol Clube do Porto sentiu algum problema especial nesta ida aos Estados Unidos para o Mundial de Clubes? Não, só mesmo a questão do serviço, mas é uma questão que é um por maior, mas na realidade a resposta foi dada. A FIFA teve a oportunidade também nós tínhamos connosco sempre o Team Liaison Officer, depois também tínhamos o Team Security Liaison Officer, que nos dava o apoio necessário e, portanto, alguma situação que fosse necessário deslindar, comunicávamos com eles e, em caso de necessidade, eles próprios faziam uma comunicação com a FIFA e com as autoridades. Portanto, em termos de segurança, eu não posso dizer que tenha havido nada, porque não, acho que tem a ver com a operação global e com a operação evento, diria eu. Nuno Constâncio, o Benfica ficou lá mais tempo, ou seja, chegou à fase a eliminar, jogou em vários estados, tal como o Futebol Clube do Porto. Também sentiu esta questão que foi levantada pelo Carlos, que é cada estado teve motivos diferentes teve problemas diferentes, colocou problemas diferentes. Bom dia a todos e desde já muito obrigado pelo convite. Nós não sentimos uma grande diferença de estádio para estádio. Nós jogámos 3 jogos na Flórida e o outro na Carolina, e aí poderia haver alguma diferença mais substancial, porque mudávamos de estado. A minha perspectiva, eu acho que sentimos aquelas diferenças que são quase as normais quando mudamos de um estádio para o outro, com diferentes instalações e diferentes estádios. E por isso não notámos um impacto assim tão grande nessas diferenças. Os principais desafios que tivemos, eu diria que foi desde logo a questão dos tempos de preparação para este Mundial. Foi tudo muito condensado. Numa época desportiva muito intensa, já com muitos jogos, tivemos que nos desdobrar para tratar de toda a logística e toda a preparação para a participação num campeonato do mundo de clubes, que era uma novidade para toda a gente.
Apesar dessa pressão grande de todas as competições de nível europeu e nacional estarem a decorrer e temos que fazer os preparativos para um campeonato do mundo que nenhum de nós sabia exatamente como é que iria ser, porque era a primeira vez, e iríamos deparar com uma realidade a que não estamos habituados, a norte-americana. Eu posso dizer que fazermos jogos na Europa com as diferentes realidades dos países já não é para nós uma grande questão, porque apesar de haver diferenças, há uma uniformidade de critérios na UEFA que nos permite com alguma facilidade encarar com a mesma facilidade encarar um jogo em Espanha ou na Polónia, por exemplo. A realidade americana era para nós também, de certo modo, novo nesta organização. E por isso os tempos de preparação foi, à partida, logo um grande desafio. Com isto, também em simultâneo dizer que houve um excelente apoio das equipas da FIFA, com ótimos profissionais que nos acompanharam desde o início, desde logo na seleção dos campos de treino, dos hotéis, em que nos disponibilizavam uma panóplia de informação e de escolhas para termos uma base de trabalho. Depois, creio que em dezembro de 2024, quando foi feito o sorteio, e pudemos começar a planear os sítios que íamos escolher, onde íamos trabalhar, onde nos íamos basear a equipa, a partir daí é que o processo começou a desencadear de uma forma mais rápida. Um ponto também importante foi uma conferência que a UEFA realizou em março, em Miami, onde juntou os representantes de todos os clubes, e aí foram 2-3 dias bastante intensos de partilha de informação. E a perspectiva com que ficámos nesse momento, que já a tínhamos, mas que ficou mais vincada, era de que havia uma organização bem estruturada, bem pensada e a atender a todos os pequenos detalhes. E eu acho que, se não foi esse o pensamento, pelo menos foi isso que me transpareceu, é que a FIFA ia lidar com uma série de clubes grandes, com realidades culturais muito diferentes, europeus, sul-americanos, africanos, tudo isso, que não estavam habituados a lidar com a realidade americana. Que é uma realidade que eu concordo com o André. Acho que reconhecemos todos que os norte-americanos, para a promoção de eventos, ninguém os bate. Estão muito preparados para isso. Não achava, e continuo a não achar, que estivessem tão preparados para o futebol. Por isso, se for preciso fazer um mega espetáculo, os americanos dão cartas. A realidade deles, desportiva, não é o nosso futebol. É o futebol deles, com dinâmicas diferentes, com adeptos diferentes. Isso é uma excelente deixa, Nuno, para I'm gonna ask Helmut about Helmut, eu pessoalmente assisti ao Campeonato do Mundo na televisão e esse tempo, esse calor extremo, não o senti, mas sei que foi uma grande questão. Como é que conseguiram lidar com isso em termos de proteger as equipas, os jogadores, os árbitros, os média? Foi um pesadelo para os jornalistas europeus, eu tenho conhecimento disso. Portanto, como é que podemos melhorar esta questão para o futuro? Não é fácil de responder, porque nós não temos controle sobre o tempo. O que podemos fazer, e o que fizemos depois do sorteio final, foi voltar a rever o calendário de jogos e ter em conta a hora de início do jogo. 3 da tarde ou 6 da tarde foi o que nós tentámos em primeiro lugar, portanto, ou colocá-los às 3 ou às 6 da tarde, a começar às 3 ou às 6 da tarde, até para poderem ser acompanhados também na Europa. Mas claro que, por exemplo, no México essas horas são horas de extremo calor e, portanto, temos de fazer muito trabalho prévio. Tivemos de arrefecer, por exemplo, os autocarros, ter muita água. Para os fãs, para os adeptos, não era permitido trazer água em garrafas para dentro dos estádios, portanto tivemos de o fazer de outra forma e procurámos mitigar o mais possível o impacto do tempo. Mas obviamente que não é possível todas as equipas jogarem ao meio-dia, portanto alguns têm de ficar para a parte da tarde, isso é inevitável e daí a complexidade da questão. Temos normas claras e regras
e requisitos também muito claros e bem definidos. Agora, muitos dos estádios, por exemplo, não têm um telhado, não têm teto e, portanto, esse é outro problema. Esperamos que as pessoas, é esperado que cheguem, por exemplo, 3 horas antes do início do jogo, comecem a chegar às imediações do estádio umas 3 horas antes do jogo e, obviamente, que as pessoas não podem estar 2 horas sentadas nas bancadas à espera que o jogo comece com estas temperaturas e sem nada para fazer. Portanto, tivemos de prever distribuição de águas e toda uma série de coisas. Enfim, é o máximo que podemos fazer. Andrew. Das paragens, foi um problema enorme. O Benfica teve esse problema duas vezes, exatamente. Como é que vocês lidam, quer dizer, com as equipas, com os árbitros? É um campeonato. Mas do ponto de vista da segurança, como é que se lida com os adeptos durante 2 horas o jogo estar completamente parado? Isto para não falar de quem assiste na televisão, não é? Porque vai fazer o quê? Vai andar de bicicleta e regressa? Esse é, de novo, um dos grandes desafios e que a gente vai trabalhar de algumas formas. Mas existem procedimentos, e aí sim, com alguns guidelines federais, de quando você precisa fazer o que chamam de shelter in place. Então, tirar as pessoas da arquibancada, tirar as pessoas dos assentos, levar para dentro da concourse do estádio. E realmente... Isso não vai mudar. Isso não pode mudar. Existe um regulamento. O que a gente está tentando é fazer com que haja um padrão na definição de quando isso acontece. Né? E, de novo, trabalhando com as autoridades para que se os raios estão acontecendo a 12 milhas, pelo menos que a gente verifique qual o sentido dessa tempestade. Está vindo em direção ao estádio ou não? Porque o que aconteceu em alguns estádios foi, 10 milhas houve um raio, né, um relâmpago, em português... Sim, raio ou relâmpago. E a tempestade estava se movendo a direção oposta. Então a gente sabia já que não estava vindo em direção ao estádio, mas por uma questão de liability, né, de responsabilidade civil, nós temos que seguir o que o comandante da área estipulou. Mas as autoridades norte-americanas estão disponíveis para mudar qualquer coisa disso ou não? É um trabalho muito maior, né? A gente está trabalhando com a FEMA, que é a Federal Event Management Authority, tentar trazer uma discussão maior para o país sobre como essas regulamentações são definidas, para que não aconteça isso, em que em Charlotte você para a 2 milhas ou em Miami você para a 10 milhas. Uniformizar. Exatamente. E aí do nosso lado, como eu digo, né, você tem que tentar influenciar onde você pode. Então, alguns estádios têm sistemas de monitoramento climático muito antigos. E a gente está trazendo um novo para que pelo menos esteja um padrão de monitoramento em todos os estádios. São pequenos passos para facilitar, porque eu quero falar um pouco do ponto que você disse. Quando você tira 50 mil pessoas e traz para o lado das concessões e aguarda 1 hora, e aí tem uma decisão de voltar, aí tem um outro raio, tira todo mundo de novo. Para a própria equipe de segurança e serviços é muito cansativo, é um trabalho hercúleo para fazer todas as movimentações, como se você estivesse fazendo uma evacuação de estádio 2 vezes. Né? Então você imagina, fora o impacto nas concessões, etc. De novo, a gente trabalha para o melhor para o torcedor, mas o melhor para o torcedor também é estar seguro. Né? Então, esse balanço é muito importante, a gente tentando, step by step, né, devagarinho, melhorar o que a gente consegue num panorama tão amplo, né, com países com diferenças tão gritantes. Muito bem, Andrew. Temos ainda mais 10, 15 minutinhos, com 5 minutos de tolerância. Questões por parte da nossa audiência aqui no Instituto Politécnico de Viseu. Quem é que
que quer colocar questões? Não se acanhem. Não há? Muito bem. Muito bem. Aqui embaixo, por favor. Aqui. Exatamente. Olá, bom dia. A minha questão é para o Andrei. Falou-se aqui da questão geopolítica e dos desafios que vão ser. Eu perguntava, a minha questão, e vindo de acordo com aquilo que o Paulo Sérgio tinha perguntado também, mas gostava que fosse mais conciso. Como é que se vai ultrapassar esta questão? Por exemplo, nos Estados Unidos, algumas seleções poderão não entrar, tendo em conta as leis e aquilo que o Donald Trump tem andado a dizer. Como é que se vai conseguir ultrapassar situações deste género? Já estão a haver conversações? Como é que isto vai ser feito? Uma fácil, pelo menos, hoje. Não, mas eu posso falar da FIFA. A gente trabalha com o nosso próprio estatuto. Um torneio da FIFA, a não ser que haja uma definição legal que nos faça modificar. Aonde que eu tô querendo chegar? Nós temos dentro do nosso regulamento o que é permitido e o que não é permitido. E a gente não quer que seja a área de segurança e serviços a tomar essas decisões locais. Então, antes da maioria dos nossos torneios, a gente senta com o nosso pessoal de Human Rights, com o nosso pessoal de Government Relations, e a gente diz, olha, hoje, dentro dessa lista, né, que só cresce de conflitos, essas são as mensagens que a gente acha que estão corretas, que podem ser trazidas para o estádio, e essas são as que a gente tem de trabalhos anteriores, né? Então, vou usar como exemplo aqui não relacionado aos Estados Unidos, mas existia a situação no Irã, onde o Irã, sendo uma associação da FIFA, nós não poderíamos proibir a bandeira do Irã. Porém, uma mensagem pedindo contra o regime era considerada política e a gente não permite. Então, não é uma definição do Donald Trump, né, usando a sua... É uma definição hoje dentro do Estatuto da FIFA. Se vem um regulamento da nação, qual seja, né, para não citar nomes, e que vai mudar isso, já é uma coisa que não cabe a nós definir, porque a gente também segue a legislação de cada país, né? Então, se eles colocam uma decisão específica de segurança nacional, como houveram em outros países anteriormente, a FIFA não pode tomar nenhuma atitude com relação a uma questão de segurança do país. Mais questões? And maybe in addition Okay. to that, Helmut? sorry, only one. Peço desculpa, mas permita-me que acrescente o seguinte. Como o Andrei referiu, nós temos estatutos bem claros, regras e regulamentos, nomeadamente em relação a questões de diversidade e direitos humanos e outras. Trabalhamos com países muito distintos, o mundo está em constante mudança e muito rapidamente, e por isso nós não sabemos o que é que daqui a 5 ou 6 ou 7 meses acontecerá do ponto de vista geopolítico, nomeadamente entre Israel e Gaza as coisas poderão estar melhor ou não, poderão ter terminado ou não. Não sabemos o que é que vai acontecer entre a Rússia e a Ucrânia e por aí fora. A primeira seleção que se qualificou para o Mundial foi o Irão. E o Irão não faz parte das listas americanas, portanto os iranianos não têm acesso a vistos. Ponto final. Houve um acordo quanto à possibilidade da equipa jogar, quanto a isso muito bem, mas então, e em relação a todo o staff que acompanha a equipa, o que acontece com os fãs, tudo isso teve de ser previsto e teve de ser falado, porque deve ser, obviamente, tem de ser autorizado também a viagem, a deslocação e a entrada nos Estados Unidos de todo o staff envolvente da equipa. Agora, claro que o mundo está em constante mudança, temos agora um presidente dos Estados Unidos que de um dia para o outro decide que esta ou aquela cidade não é uma cidade segura,
como aconteceu com Chicago, ou quem sabe a seguir serão outras, e decide fazer entrar a Guarda Nacional e muda tudo para nós. E temos de estar preparados para isso. Mas a última palavra é das autoridades locais, certo? Não da FIFA, certo? Exatamente. Mas conseguem fazer algum tipo de pressão? Nós temos de fazer o nosso trabalho. Cabe-nos a nós fazer o nosso trabalho. Muito bem, uma resposta eminentemente política. Sim, senhor. Aqui, por favor, na terceira fila. Obrigado a todos pela apresentação e por compartilhar o conteúdo. Uma pergunta para o Andrei, mas talvez também para o Helmut. Você falou muito das lições aprendidas. E dado o curto espaço de tempo para a Copa do Mundo que está se aproximando, e para o fato de ser em 3 países diferentes, né, ao invés de um, quais dessas lições, ou talvez qual a maior lição que pode se aplicar da Copa do Mundo de Clubes para a Copa do Mundo de 2026? Eu tenho para mim, acho que a maior lição, e de novo, olhando para o tempo que a gente teve, não é uma desculpa, mas o tempo que a gente teve, o que a gente conseguiu entregar, a gente brinca que o Mundial de Clubes foi uma startup que a gente levantou em 6 meses. Né? Então, o tempo para treinamento foi muito exíguo. Eu acho que para a gente, e a gente já está trabalhando nisso, como treinar as equipes, como treinar o efetivo. De novo, voltando para a pergunta da senhorita. Alguém que vai trabalhar com a identificação de alguma mensagem só pode identificar aquilo que ela foi treinada para. Então, a gente só vai conseguir alcançar o que a gente precisa alcançar se cada um dos membros dessa corrente da área de segurança e serviços tiver o conhecimento necessário. Não precisa ter o conhecimento de todo o escopo geopolítico, mas ter o conhecimento básico do que fazer. Então, a gente está trabalhando com as equipes dos estádios, está tentando fechar os contratos para as equipes de hotel e centro de treinamento antes do final do ano, para nos dar aí alguns meses para conseguir treinar até para as especificidades locais dos 3 países, trabalhando, eu brinquei sobre o pessoal conhecer o FanMart pela primeira vez, quando num evento que nós os trouxemos. A gente tem um projeto aí de awareness com apoio das confederações, que a gente está mandando o pessoal para assistir, para observar jogos na Europa, na América do Sul, agora com a CAF. Então, tudo isso é capacity building, né? É montar aí esse aparato robusto, e que é muita gente, né? Você olhar os 104 jogos, as equipes chegando aí 10 dias antes do primeiro jogo, é muita gente, são muitos elos da corrente que só... e treinamento vai ter que ser, acho que o pilar-chave de hoje, né? De hoje, digo, do apito final do Mundial de Clubes até o kick-off de 2026. Helmut. Do you want to say something about... Quer acrescentar alguma coisa relativamente a este ponto, Helmut? Lições retiradas e aprendidas. Bom, para mim, eu diria que a principal lição será conseguir e aprender a trabalhar enquanto uma única equipa. Muitas cidades, muitos estados, e cada um está habituado a trabalhar à sua forma. Ora, nós o que precisamos é de consistência em todas as cidades, todos os estádios e todos os países. E isso não é fácil. As pessoas, no caso agora das seleções, a venda de bilhetes está a ser rapidíssima. Volume de discussão bem interessante. Nuno e Carlos, começo agora por si, Nuno. Se tivesse que dar um conselho, depois da vossa experiência do verão, um conselho à FIFA, estão aqui
dois homens da segurança, dois dos top da segurança da FIFA para o Campeonato do Mundo. Qual seria o conselho que você daria, Nuno? Olha, devia dizer que, na medida do possível, e visto que temos sempre timings muito apertados, um contacto direto, mais antecipado com as equipas. Neste caso, para o próximo Mundial, serão as seleções. Quanto mais cedo nos integrarmos e trabalharmos em conjunto, melhor o nosso planeamento enquanto equipas irá de encontro às expectativas da FIFA como organizador e vice-versa. Há muito bons exemplos que podemos retirar e, se me permite, gostava de destacar aqui só dois que foram experiências que correram para nós muito bem e que eu acho que podem replicar no próximo campeonato. Duas figuras que foram essenciais no acompanhamento das equipas. O designado Team Liaison Officer e um Team Security Liaison Officer. Duas pessoas que acompanhavam a equipa permanentemente, em que era o ponto de ligação entre a equipa e a organização, já para não falar numa terceira que remotamente nos acompanhava através da sede em Miami, mas que foram incansáveis no acompanhamento e no esclarecimento de todas as questões. Especificamente, e com quem eu lidei mais de perto, obviamente, o Team Security Liaison Officer era alguém com quem eu todos os dias reunia, acertava os planos do dia seguinte, tudo o que era questões relacionadas com a relação com as autoridades, com a segurança privada, com tudo isso, ele era o meu ponto de contacto. Nunca nos falhou uma escolta, nunca nos falhou presença de segurança privada conforme estava definido, e acertarmos todos esses detalhes, e para mim foi uma figura bastante importante, que me apoiou muito nas questões da segurança propriamente. Do ponto de vista dos adeptos, há algumas diferenças que eu acho que, em relação ao que estamos habituados na Europa, e que eu acho que as seleções no campeonato do próximo ano vão levar também para os Estados Unidos, a questão dos pontos de encontro dos adeptos, das marchas dos adeptos, que percebemos que não é uma realidade, como o André também referiu, não é uma realidade americana, e que nós também nos sentimos isso quando questionamos a FIFA e as autoridades locais sobre qual é o ponto de encontro que nos recomendam para os nossos adeptos, coisa que fazemos habitualmente nos Jogos Europeus. E eles disseram-nos, não, aqui é ao contrário. Digam-nos vocês onde é que querem ir, o que é que querem fazer, e depois nós ajustamos e monitorizamos. Não é melhor nem pior, é uma abordagem diferente, mas foi uma diferença que sentimos na forma de gerir. Do ponto de vista dos adeptos, o feedback que eu tive até do meu colega SLO foi que foi uma boa experiência para os adeptos. Não tivemos um número assim tão grande de adeptos a acompanhar os jogos, mas não tivemos, pelo menos, reporte de más experiências. Houve experiências diferentes em cada estádio, como acontece sempre, mas não temos reporte de más experiências, por isso acho que, de uma forma geral, os nossos adeptos se sentiram bem acolhidos. Carlos. Subscrevendo aqui um bocadinho todas aqui as menções do Nuno, na realidade nós sentimos algumas diferenças no tratamento dos adeptos de um estádio para o outro, na abordagem, isto também a forma como as autoridades interviam junto dos adeptos e potenciavam o serviço e tentavam garantir um serviço de forma diferente. Portanto, o Conselho, e sendo muito sucinto e direito, eu julgo que a uniformização de abordagem, a uniformização junto das autoridades, não só das autoridades policiais, mas proteção civil, de todas as entidades que contribuem para um ambiente seguro e para que o evento na sua globalidade, não uma operação de segurança, uma operação de evento, porque eu não gosto muito de falar da operação de segurança porque acho que é redutor e acho que o evento sim funciona e reflete aquilo que todas as operações, que as operações das várias áreas contribuem para um planeamento, para um evento em ambiente seguro. Eu acho muito sinceramente que a abordagem é tentar unificar procedimentos das forças de segurança, e quando estamos a falar de países diferentes, portanto com abordagens diferentes, sabendo que, pelo menos no que me toca aqui em Portugal, não tenho dúvida nenhuma, e vamos imaginar no Mundial 2030, que esses procedimentos serão facilmente aplicados, porque existe uma experiência passada, uma atuação presente e, de certeza, e uma melhoria futura nos pequenos pontos que ainda não estão completamente aprimorados. Eu diria que seria este ponto.
Carlos, muito obrigado. Nuno, muito obrigado. Helmut, muito obrigado. Certinho como Andrei? a gente combinou. Diga. Certinho como a gente combinou. Andrei, eu acho que o Helmut não é muito seu amigo. Sabe porquê? Porque lhe disse um desafio logo muito no grande. início, disse-lhe que está à espera de si em Zurique em outubro. Para quem deixa Miami para vir para Zurique. Não pode ser seu amigo. Meus senhores, muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado.